vamos sair da ADAP, porque sempre votámos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, especial autárquicas 2021. Eu sou de estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto. Boa tarde, bem-vindos ao especial Autárquicas Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, ou mesmo que dizer, os candidatos às câmaras municipais do Valdominho. Hoje estamos em Valença. José Monte é o candidato do movimento Fortalecer Valença. É provavelmente a candidatura mais mediática das 6 existentes. José Monte, recorde-se, foi vereador pelo PSD durante vários mandatos. Neste mandato, que agora termina, e já com Manuel Lopes no cargo de Presidente da Câmara, José Monte renunciou aos pelouros que tinha, Desporto, Eurocidade. José Monte vinha também sendo um dos principais rostos do PSD distrital. No entanto, este volte-face, e de acordo com os estatutos do partido, implica a expulsão. Senhor candidato, boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o leva a candidatar-se nestas eleições autárquicas como independente? Boa tarde. No fundo, o que me leva é o meu trajeto. Acima de tudo, gostar de Valença, sentir esta terra que já sinto quase há 40 anos. Depois fiz aqui o meu percurso, quer profissional e quer juvenil. No fundo, comecei aqui também a dar os meus passos no âmbito de quando o meu avô começou aqui a ser empreiteiro, e comecei por aqui a conhecer esta terra, este território, e depois abraçando o meu projeto profissional na Caixa Geral de Depósitos, na instituição bancária, em que fui-me relacionando com as pessoas. Esse relacionamento levou a muito envolvimento em várias áreas, seja nas áreas sociais, nas áreas do âmbito do desporto, e sempre que esteve disponível para a sociedade. E isso levou-me a que, em 2005, muita gente me convidasse para ser o líder da Conselhia do PSD e levar a cabo um projeto político que levou à vitória em 2009, no qual eu fiz parte desse projeto e fiz este trajeto durante 12 anos, e esta experiência, esta ligação que tenho à terra e todo o meu trabalho que desenvolvi em prol da sociedade valenciana, e juntando aquilo que fui recolhendo junto da população, que me foi animando e foi-me dando o voto de confiança para que eu avançasse, pois não se reviam e não se identificavam com os últimos desenvolvimentos que estavam a ocorrer em Valença, no âmbito de uma liderança de uma pessoa que não foi eleita e que nem se pôs à consideração dos militantes. José Monte, foi uma decisão difícil que tomou na altura em que renunciou aos pelouros? Foi uma decisão difícil, porque eu, há coisa de 2 anos, praticamente fui empurrado para um canto, ameaçando-me quase que eu tinha o meu fim, e julgo que isto também já estava traçado desde 2017, só que não o conseguiram, embora eu, com o meu espírito de voluntariado e amor à terra e às pessoas que me elegeram, tivesse essa responsabilidade, e fui até ao fim. Não abandonei a meio, nem por pretensões políticas, voltando à minha instituição bancária, trabalhando e fazendo o meu percurso agora como candidato, sem nada a temer, aberto, sem partidos por trás. Eu peço aqui um bocadinho para fazermos um rewind. Por exemplo, houve vários momentos, e a Rádio Valdominho estava lá, em que houve situações públicas. Estou-me a lembrar da primeira reabertura de fronteiras, em que o José Monte estava lá. O José Monte caminhava sempre separado do restante executivo. Era um dos sintomas de mal-estar que havia, por exemplo. Sim, esse sintoma sempre existiu. No último, desde o abandono do senhor deputado Jorge Mendes, que lavou as mãos por Pilatos, afastando-se da questão interna do PSD,
E pronto, e foi nesse sentido que eu fui no âmbito daquilo que eram as minhas competências, foram-me retirando áreas de atuação, no caso até de dar entrevistas à rádio, em que foi perentório à rádio, à televisão, ou o que fosse. Fui silenciado, deixei de aparecer com o motivo de querer nem haver a discussão de encontrarmos uma solução para os destinos, quer internos do PSD, quer internos da autarquia. Muito bem. Chegamos à altura em que decide então renunciar aos pelouros, mais tarde decide candidatar-se como independente. Esta é uma candidatura por amor à terra ou à vingança aqui? Não, amor à terra. As pessoas que me conhecem, eu não caí de paraquedas nisto da política. Eu tenho provas dadas em tudo que me envolvi, foi sempre em prol da sociedade. E claro, e foi isso que eu encontrei junto da sociedade valenciana durante estes anos, o carinho e o apoio, e com ideias e motivação, e é isso que me leva, porque as pessoas podem pensar vingança. Não, eu sei o potencial que a terra tem, conheço as realidades das freguesias, sei o que posso aportar, convidei pessoas com enorme capacidade, e essas pessoas juntas comigo poderão fazer a diferença, e a diferença de agarrarmos o bom que tem esta terra, que tem muito potencial. É preciso pô-lo cá fora, é juntar, unir, trabalhar com a comunidade. Acima de tudo foi sempre esse o meu propósito, e durante estes anos acho que consegui, pelos eventos culturais, desportivos e gastronómicos, de uma forma geral, foi esse o trabalho que desenvolvi, e procurando que houvesse aqui uma linha e um trajeto de primeiro termos a população abraçar um projeto de fortalecer Valença, e isso hoje sinto que tenho mais experiência, mais conhecimentos, sei a realidade, sei para onde é que se pode caminhar, e numa circunstância em que nunca me pus de bicos de pés. Eu fui líder do partido durante anos e nunca me pus a querer ser candidato à Câmara, nem como vice. Sempre aceitei num prol da equipa, num prol de uma união dentro de uma estrutura, só que houve outras pessoas que acharam que são donos e senhores do partido, são donos e senhores da terra. É exatamente essa a questão que eu tenho para si, Sr. Candidato. É o PSD. José Monte sempre foi um dos principais rostos do PSD no distrito de Viana do Castelo. Aliás, no comício do seu adversário do PSD, houve lá um recadito ou outro. Esta é a verdadeira candidatura do PSD, certamente que esta alfinetada não seria para o PS, não é? E agora, José Monte, o que é que será do PSD na sua vida? O PSD saiu totalmente da sua vida? Não é a verdadeira candidatura do PSD. O único candidato que teve ligações ao PSD sou eu. Do resto, da minha estrutura, mais ninguém tem ligações ao PSD. Mas o PSD está arrumado da sua vida? Não, a questão é que quando uma pessoa se dedica, e eu fui uma pessoa que me envolvi com 35 anos de militância. Eu não são nem 2, nem 3, nem 4. Por isso mesmo. São 35 anos de militância. São 35 anos de militância que me envolvi por Monção, fui candidato à Assembleia Municipal, fui presidente da JSD, fui vice-presidente da Distrital. Quero aqui referir que até foi uma das situações em que abracei para proteger um deputado, porque senão nunca iria ser deputado. E foi essa a envolvência que fiz. Eu sei que estou a pagar um pouco o preço de ter apoiado o Luís Montenegro, não é? Contra se calhar, e foi dando-lhe a vitória em Valença ao Dr. Luís Montenegro. E estou a pagar esse facto, mas eu estou de consciência tranquila. Foi essa a pessoa que eu apoiei na circunstância das eleições internas. São 35 anos. As pessoas não gostaram e pronto, e nessa perspectiva fizeram uma folha. Mas essa folha que me fizeram até me deu uma liberdade e de pensar de outra forma e pensar que os partidos não são donos das pessoas. E como eu disse, senti e sinto cada vez mais o apoio da população, o apoio com quem estes anos lidei. E eles também lhes quero agradecer, porque o meu trabalho, a minha forma de estar,
na sociedade, também passa por eles, da forma como eles também interagem comigo. Bateu com a porta do PSD ou poderá voltar? Não, eu bati com a porta do PSD, o PSD neste momento acabou porque se levou uma linha de orientação e eu não ando ao sabor, como agora alguns já andam ao sabor do Paulo Rangel, outros já andam ao sabor de A ou de B, por isso é que agora aparecem todos juntos. Isto é em função como baila os líderes. E eu, conhecendo os meandros internos do partido, sei o que é que as pessoas já se estão a posicionar. E como algumas têm já o pescoço já na guilhotina, não é? Andam a fazer o esforço. E o alvo, segundo dizem eles, que sou eu, que abandonei. Não, o Zé Monte não abandonou. O Zé Monte, em face das circunstâncias e de não estar lá praticamente a fazer nada, abdiquei do meu salário, que poupei quase 25 mil euros à instituição Câmara Municipal, para se calhar com esse dinheiro poder fazer outras ações junto daquilo que se vende e que agora tudo é o Covid, e abdiquei de 25 mil euros do salário, voltando à minha instituição bancária e procurando outras formas e com isso ter o meu combate político para liderar a Câmara Municipal de Valença. Muito bem. José Monte, seria previsível agora perguntar-lhe que avaliação é que faz destes 4 anos de gestão social-democrata, mas foram 4 anos divididos em 2, e até por 2 razões. 2 de Jorge Mendes, 2 de Manuel Lopes, 2 antes da pandemia e 2 com pandemia. Vamos começar por estes 2 últimos. Que avaliação é que faz do Executivo da Câmara de Valença nestes tempos de pandemia? Não, eu acho que o tempo de pandemia tivemos muitos municípios a terem uma proatividade muito maior do que a de Valença. Tiveram com projetos que foram desenvolvidos e que tiveram o seu andamento normal, enquanto Valença esteve sem projetos. Temos que assumir em relação aqui. Projetos estruturantes. O setor da construção civil não parou com o Covid e nós não vimos nada em Valença. E seguindo uma lógica de que obras estruturantes para Valença, de uma lógica de que um projeto seja 100% do município, pouco ou nada se pode apreciar. Com o Covid, Valença parou completamente? Parou completamente. Uhum. E quanto às ajudas às instituições? As ajudas foram ajudas que levaram-se em linha de conta de programas, reuniões que eram estabelecidas no âmbito da CIM, em que mais ou menos todas elas levaram o seu, desde Melgaço até Albufeira. No fundo, nada ou quase nada houve de novo e que fosse mais além de uma ajuda Já estou a perceber que aqui a resposta é taxativa, nota negativa, portanto, para o Executivo de Manuel Lopes. Não é uma nota negativa, é uma nota dentro daquilo que era possível e seguindo um modelo que estava a ser levado a maior parte pelos municípios, a isenção aos comerciantes, a questão uma gestão diária, do apoio diário. Gestão Covid, chamemos assim. Sim, uma gestão Covid que pouco ou nada. Então, se fôssemos a levar em conta, todos os presidentes de Câmara que estiveram com o Covid tinham que ser eleitos. Pois. Porque todos eles fizeram aquilo que estava dentro da... Tempos mais felizes. Sim, porque os dois... poderíamos avaliar desde o Presidente da República, Primeiro-Ministro, que tanto se criticou o Primeiro-Ministro, tanto se criticou quem geriu o Covid na área da saúde, e todos eles tiveram a linha de orientação que foi levada um bocadinho transversal a todos os municípios. Claro que houve uns mais persistentes em diversas áreas, que não deixaram de estruturar aquilo que é para o futuro, e julgo que Valença parou. Voltemos aos 2 primeiros anos, ainda com a presidência de Jorge Mendes. Que balanço é que podemos fazer desses 2 anos normais antes da pandemia? Que vou dizer? Projetos estruturantes que se tivessem lançados, a maior parte deles envolvidos com a CIM. E volto a referir, foi a escola, um projeto do parque escolar, que o município, quase todos os municípios tinham que levar em conta que eram orientações nacionais para a adaptação do parque escolar.
As famosas ecopistas, que isso é sempre muito importante pôr um certo pavimento em vias, não é? Isso, muitos quilómetros de vias e muitos quilómetros de pavimentos, isso é sempre importante, mas isso é um projeto que é transversal do Algarve até ao sul, não é nada que saia de coisa. E depois do resto era o pelouro da cultura e do desporto que iam fazendo as dinâmicas e iam, como se chama, alimentando o ego. Que era o pelouro do José Monte. E era o pelouro do José Monte. Acima de tudo, era o pelouro do José Monte. Estamos a falar daquelas iniciativas da Eurocidade, estamos a falar das iniciativas no centro de Valença, não é? Era um plano que delineei, que praticamente tínhamos 52 semanas de atividade em que havia sempre algo para fazer. E o envolvimento meu e de todas as pessoas que colaboravam comigo era um envolvimento constante e dinâmico e tentando envolver toda a sociedade valenciana em prol disso. Muito bem. Vamos então ao que interessa nesta entrevista, vamos debruçar-nos sobre o presente, sobre o futuro, sobre as metas deste movimento independente, os grandes objetivos, que é como quem diz, o programa eleitoral. Não vamos ter tempo para tudo, certamente, vamos tentar tocar nos pontos essenciais. Começamos já por um item que marcou e marca a atualidade política neste concelho. A adesão à empresa Águas do Alto Minho. Qual é a posição do Fortalecer Valença sobre esta matéria? Como sabe, pronto, eu sou o líder deste movimento e também votei a favor da integração do município na ADAM. Está arrependido? A questão é assim, todo o processo destes últimos 2 anos, a forma como foi conduzido, tenho muito a dizer. Agora, quando eu tenho um economista à frente dos destinos de Valença, tenho uma pessoa que foi responsável durante 10 anos da manutenção das infraestruturas e que foi-se degradando dia para dia, em que assistíamos a fugas em tudo que era canto, em que assistíamos a falta de abastecimento de água, em que assistíamos em que tudo foi mal conduzido, levou a que fosse mais fácil decidir pela adesão. E depois também, com 2 colegas advogados para olhar o contrato, quem era o Zé Monte, no meio disto tudo, ser o ilustre vereador que tinha tanto outras prioridades e outros trabalhos a fazer que iria se analisar e ver. Portanto, confiou? Confiei e, claro, depois senti que a forma de estar, quer do líder, que neste caso do Sr. Jorge Mendes e do Sr. Lopes, nesta questão, que senti que após estes anos se tinham algo sempre que os moveu. José Monte, mas correu mal as faturas de valor elevado. Agora, a questão é, se pudesse por 1 minuto voltar àquela mesa de votação, o seu voto era o mesmo? Sim, iria analisar todo o processo, porque também, como eu, no fundo, eu nunca estive dentro do dossiê. Isto é preciso ter em conta muitas situações. Como eu disse, durante os últimos anos foi-se degradando, parece que houve um abandono do município, alimentando a vontade mesmo perante criando perante os valencianos que as águas eram um caos e não se fez um esforço. Para tentar melhorar esse aspecto e depois entregou-se de mão beijada, sem um critério, sem estar em cima dos acontecimentos, do processo de faturação, do processo de acompanhamento perante a sociedade, quase que se lavou as mãos e depois lá se encontrou para o fim, quando estamos próximos das eleições, um gabinete e mais uma vez o município a pôr os seus recursos para tentar solucionar, minimizar os problemas. O que é que o José Monte se compromete se for eleito Presidente da Câmara? Comprometer no sentido de analisar e voltar a ter o documento e forma de... Sabemos que isso é numa posição atual muito difícil e por muito que os outros candidatos possam dizer que vão reverter e que vão isto, vão aquilo, isso tem que sempre pôr à consideração dos valencianos os custos de uma saída das águas. Serão poucos, não é? Pronto, claro que isto é preciso sempre Estamos a falar de milhões.
ter um estudo económico-financeiro, judicial, que analise e que veja os prós e os contras desta posição. Agora poderemos ter, é uma palavra a dizer, na questão das ajudas sociais aos mais desfavorecidos, que têm mais dificuldades, para podermos minimizar esse impacto que foi criado com a adesão às águas. Educação, Sr. Candidato, como é que está hoje a educação em Valença? Eu acho que está ao vistos de toda a gente, não é? Não sou eu. Claro que tenho a minha opinião e, claro, o meu programa também será um eixo prioritário no âmbito da educação, criar melhores equipamentos, ter aqui Quando me falam em melhores equipamentos, o que é que estamos a falar, tendo em conta que Valença fez recentemente uma requalificação aqui na escola secundária? Mas ainda ontem tive uma reunião e ainda há muitos aspectos a melhorar no âmbito de algumas infraestruturas que não estão em pleno. Quais são os compromissos do centro? Os compromissos é 100% criar mais e melhores condições. O parque escolar vai desde São Pedro da Torre até Friestas. Todo ele tem as suas umas escolas mais modernas, outras menos modernas, outras com infiltrações, outras sem aquecimento, outras com recreios em terra batida, outros sem terra batida, e tudo isso é preciso ver uma questão, a parte da alimentação, que recentemente o Governo fez as suas orientações para os agrupamentos terem procedimentos, mas eu acho que tem que o município ter um papel também interventivo, de forma a criar uma melhor alimentação aos estudantes, a questão da oferta extracurricular, podermos ter programas de ofertas como eu referi no Dia Internacional da Juventude, do âmbito de oficinas de arte. Para o ensino especial? O ensino especial também continua a ser, e tanto tendo mais que a minha que faz parte da minha lista, a Catarina Domingos, é uma pessoa da área, e claro que está dentro do eixo e da prioridade de termos do ensino especial uma atenção quase transversal na área da educação, sejam elas aquilo que é o dia-a-dia de uma escola, de termos uma escola inclusiva, olharmos para todos, desde para as minorias como para todas as áreas e de atuação que iremos implementar. Mapa do Conselho, Sr. Candidato. Vamos olhar aqui para o mapa do Conselho. A transferência de verbas para as freguesias está a ser feita da melhor maneira? Irá proceder a mudanças? Irá ser mais transparente. Irá ser mais transparente. Mais transparente não é termos a freguesia do filho e a freguesia do enteado. E no fundo isso vai ser protocolado, no fundo de termos todas as freguesias os direitos de poderem ser beneficiadas pela sua área geográfica, a população. Se temos uma população mais idosa, se temos a questão da aviação rural, a questão do apoio social, a questão do apoio escolar, do património, tudo isso há que ter regras e ser muito mais transparente. Para a atribuição de verbas. E o Centro Histórico, Sr. Candidato? Como é que está o Centro Histórico de Valença? Tão concorrido pelos galegos, nesta altura há muitos. Como é que está essa manutenção do Centro Histórico? A manutenção do Centro Histórico acaba por ter que ter mais uma atuação no âmbito do ambiente e, no fundo, criar uma revitalização do Centro Histórico que seja quase 24 horas. 24 horas. 24 horas pelo seu esplendor, pela sua vivência que se pode fazer quer de noite, quer de dia. Eu não estou a dizer que sejam abrir a noite noturna, mas que se descobrem cantos na parte histórica, e com isso irei ter um programa, quer também revitalizar a parte exterior, o amuralhado, que irei dar-lhe vida para que não seja só uma entrada e uma saída, mas sim várias entradas e várias saídas, e que as pessoas circulem por outros espaços que muitas vezes
só meia dúzia de pessoas é que circulam. Exatamente. São poucas conhecidas as entradas da Fortaleza, por exemplo. Sim, são as duas típicas, mas há outras que se poderão criar com os baluartes e que no fundo poderão ter outro encanto, toda a esfera comercial que existe dentro da Fortaleza, mas também o parte do património e o parte turístico ou comercial que pode ser desenvolvido, mas acima de tudo trabalhando com os comerciantes, envolvendo, que foi Sim, sempre... não fazer só as obras de livre vontade, pedir sempre opinião. Pedir sempre opinião, envolvê-los, porque isto parte muito também não da vontade, mas sempre de encontrar soluções com os comerciantes para determinadas posições e determinadas áreas, porque a própria Fortaleza tem uma morfologia, tem uma tradição, tem uma história, tem um envolvimento do comerciante, daquele que é proprietário e daquele comerciante que é arrendatário. Sim. A parte da gastronomia, dos espaços gastronómicos que existem, a parte dos atualhados e a parte do alojamento, que começa a ser também uma realidade. E, acima de tudo, também termos uma vontade expressa da classificação da Fortaleza a Património da Humanidade, que durante estes 10 anos foram investidos quase 400 mil euros. E vai ser desta, Sr. Candidato? Vai ser nos próximos 4 anos? Eu, como digo, eu irei me empenhar ao máximo para que isso seja uma realidade. E lançando essa bandeira e que essa bandeira já foi por diversas vezes por outros executivos, estamos a falar do Major, que foi ele que iniciou todo um apanhado e levando aqui a Universidade do Minho e historiadores para começar a construir um dossiê. Depois passou para o Dr. Fernando Barbosa com a classificação do centro histórico. No fundo foi ele que foi a bandeira para reconverter toda a área e que levou as 4 fases. Ou seja, isto não foi deste executivo, foi dos anteriores que já o lançaram. Isto foi uma candidatura que levou o seu preâmbulo. E tendo todos estes aportes que foram feitos com estas entidades todas, vincar mais perante as instituições que regem e que superintendem as classificações destas áreas a património da Unesco, trabalhar afincadamente com reuniões periódicas e serem demonstrativas que aqui está um bem, um património do mais valioso que nós temos, para poder dar essa projeção que tanto desejamos. Muito bem. Outro dos itens basilares da sua e de qualquer candidatura, o emprego. Senhor candidato, como é que está o emprego em Valência? Há parques industriais, há zonas industriais, mas veio a pandemia e o desemprego subiu a níveis de 2014 em Valença, mas vá lá, desceu rapidamente. Como é que está a oferta de emprego aqui? A oferta do emprego, vendo que quando se tem 7 empresas de trabalho temporário, deve haver mercado para o emprego. Claro que não é o emprego que todos nós desejamos, o emprego precário, o emprego para fábricas que vivem com constantes, e basta haver problemas estruturantes na Europa ou no mundo para que estas empresas sintam, e depois quem sente não são estas grandes empresas. Estamos a falar de fábricas de componentes automóveis? Componentes automóveis, acima de tudo, e nós temos que procurar trazer outras empresas, ter com um emprego qualificado, que fixem os jovens, que deem contrapartidas ao território, que muitas vezes isso não aconteceu. Foram empresas que vieram comprar os terrenos ao desbarato e cá não ficou, ou seja, por muito que tenham edificado grandes fábricas, o que é certo é que estamos com os quadros técnicos que vêm de fora e depois a mão de obra que vem toda de fora. Claro que isto mexe com a parte imobiliária, mexe com a parte do comércio do que é dos bens e serviços, mas nós queremos ir mais além e procurar
ter empresas, pequenas e médias empresas, de áreas qualificantes e que também sejam estruturadas para o desenvolvimento do concelho. E isso não está a acontecer. Isto, não temos uma área em que uma pequena e média empresa queira montar um pavilhão de 500 metros quadrados, não tem essa oportunidade. Que medidas é que o Fortalecer Valença tem para potenciar o emprego? Sim, é criando zonas industriais, abrindo o leque a outras zonas industriais, criando as tais alternativas que existem, até mesmo dos acessos às zonas industriais, a via digital Até procurar a ligação à 28? Tudo isso é importante. Temos agora a linha do Minho eletrificada e acho que se pode aproveitar e ter aqui outra sinergia, mesmo com o lado espanhol, em que temos muitas empresas a se deslocarem para cá, mas contudo não é a qualquer preço que se vende ou que se edifica uma dessas infraestruturas. Temos que procurar, como procuram outros concelhos, indústrias limpas, acima de tudo também limpas, indústrias que deixem algo de potencial humano e também no âmbito de contrapartidas para o concelho, para a parte social, que isso também não temos vindo a assistir. Mas quem trabalha quer morar cá, Sr. Candidato. Como é que está a habitação? Habitação, não há habitação. É um grande problema não haver habitação. Porque é cara? Porque é cara e estamos a assistir, e falo na questão dos jovens estudantes que vêm para o ensino superior, estarem a pagar mais em Valença que pagam em Viana, em Famalicão ou em Braga. O que é estranho. Com a exploração que existe pela falta de habitação. Eu sei que voltamos a insistir numa residência estudantil, que foi sempre uma promessa durante 10 anos e que caiu no vazio. Não existe. E será sempre também uma forma de nós podermos criar aqui uma residência estudantil, ocupando um número de estudantes que possam ter essa residência para poder estar aqui nos seus anos letivos. Habitação para famílias, para casar? Habitações de famílias, nós há 20 anos que não surge mais habitação, que não há um projeto de habitação social para o concelho, não há medidas, ou seja, as últimas que foram no tempo do Dr. Fernando Barbosa, e dali para a frente não houve mais uma linha, ou seja, um horizonte que pudesse proporcionar a edificar e a planear novos centros de habitação para agregados familiares com mais dificuldades e até mesmo uma habitação mais acessível a jovens casais dentro de um panorama destas ajudas para as famílias com filhos. Isto não chega, pois não? Não chega, não é suficiente porque é o que se assiste. Embora haja, e procurando que as habitações que vão sendo edificadas nas freguesias, fora do polo urbano, não são suficientes e acarretam no fundo encargos, e todos nós sabemos que hoje vivemos um período em que as taxas de juros estão no seu limiar mais baixo, mas isto são ciclos que surgem e que de um momento para o outro viram completamente a vida das pessoas. E isto é preciso ter que não é haver muita edificação, que às vezes surge, mas isto é preciso ter um ato contínuo e saber olhar ao horizonte aqueles cenários que poderão acontecer e que de um momento para o outro podem virar tudo isto do avesso. Muito bem. Outro dos itens basilares, saúde, Valença. Os seus adversários querem saúde e um centro de urgência 24 horas por dia. Certamente que José Monte também o quererá, não é? Fugiu e querem agora que volte. Sim, isto no fundo é como eu disse, a gente tem que ter bandeiras. Quando entramos, eu fazendo parte do anterior executivo, era a bandeira de voltar a ter as urgências. Passado 10 anos, acho que as urgências desapareceram linearmente.
E o papel de uma autarquia é defender constantemente, junto das entidades competentes, para que essas estruturas ou essas valências não desapareçam. Não. E olhando aos candidatos, vejo os candidatos que têm responsabilidades, quer na Assembleia da República, quer os autarcas eleitos, que pouco ou nada fizeram. E Valença continua sem urgências. E Valença continua sem urgências. E será a vontade, e será uma das prioridades, como as outras que referi, exigir ao Poder Central, exigir à tutela, que aqui seja, claro, criando condições, e aí o município ser um parceiro, criando condições para que isso seja uma realidade. Sr. Candidato, eu vou fazer uma pergunta muito difícil. E o Sr. Candidato não sei se vai ser politicamente correto. Valença é uma cidade? Valença é uma cidade. É mesmo? Está dentro na enciclopédia como cidade e está reconhecida pelos órgãos do Estado como cidade. E é isso, e é vontade de qualquer político defender esse estatuto. E, claro, serei eu o primeiro a defender, criando essas. E nesta altura cumprirá todos os requisitos? Criando essas valências, todas as infraestruturas, para que amanhã as pessoas tenham orgulho de dizer que Valença é uma cidade. E é esse o meu propósito. Porque eu, se resido nesta terra, eu se trabalho nesta terra, eu se tenho cá as minhas filhas, eu se tenho cá os meus amigos, eu se tenho cá a sociedade com quem eu lido há 30 anos, eu tenho que ter uma bandeira. Como é que eu faço para ir Tenho-a como se estivesse como é que na eu minha faço freguesia. para ir ao cinema em Valença? O cinema, tivemos uma oportunidade enorme, no qual eu também me esforcei, para que houvesse no auditório da Escola Superior um espaço, um equipamento, mas também, lá está, depois as vontades e os desejos de alguns políticos não interessa, não mexemos, e as coisas vão-se... Porque isso é preciso olhar no horizonte. E, claro, eu, sendo meramente um vereador, competia-me me cingir àquilo que me era posto dentro dos meus programas do plano de ação, executá-los, mas não mais do que aquilo. Claro que eu sempre tive vontade de ter grandes festas, grandes artistas, ter aqui um movimento mais constante, mas me cingi àquilo e com muito esforço e novamente com a sociedade valenciana fui fazendo os eventos possíveis e realizáveis dentro deste quadro que me era posto à minha consideração. Muito bem. Vamos agora fechar com dois dossiês que são seus amigos, é a sua especialidade. Eurocidade Valença Tui. José Monte foi sempre o rosto da Eurocidade Valença Tui, sempre que havia eventos, sempre que havia iniciativas, lá estava José Monte a dar a cara pela Eurocidade. Que balanço é que faz desta Eurocidade entre estes dois municípios atualmente? Não existe, é o que eu digo. Com tanto trabalho, a Eurocidade não existe? Neste momento, nós assistimos a Cerveira e Tominho, assistimos a Monção e Salvaterra, assistimos... Mas já existiu Caminha. E deixou de existir ou nunca existiu? Não, existiu, só que de um momento para o outro não era importante, porque como era o Zé Monte o responsável, não havia necessidade, ou se achava que não era um foco para ter visibilidade perante... Ou seja, desligou-se. A partir do momento em que José Monte foi, palavras suas, silenciado, a Eurocidade deixou de existir. É isso? Um pouco. Há um projeto que eu deixei, do POCTEP, com financiamento para desenvolver as atividades. Todas elas que se desenvolveram este ano são fruto disso, mas falta um envolvimento das pessoas, um envolvimento da sociedade, das instituições. Que era aquilo que o José Monte, enquanto vereador, estava a fazer. Enquanto que aquilo foi sempre um trabalho durante 10 anos. Desde a cavalgata, desde este recentemente o Festival do ICFEM, em que mexia as nossas ruas. Vai haver em setembro o Festival de Rua
projeto que eu deixei, o projeto que eu criei juntamente com TUI, para que fizesse uma atividade cultural e dinâmica dos territórios. E posso dizer que sempre vi esta Eurocidade, das mais completas que existem no panorama ibérico, mas que ao longo do tempo foi-se desligando por opções. Sente pena olhar para esse cenário? Sinto muita pena, porque acho que Valença e Tui são uma bandeira, porque poderemos criar aqui sempre aquela ideia de que um território que se possa vender no panorama internacional, e Valença Tui acho que tem essas condições, tem uma mais-valia. Claro que isso é preciso reeducar as pessoas, envolver a comunidade escolar, envolver a comunidade da parte desportiva, envolver a parte cultural, e só temos a ganhar. Eu falo do exemplo do Rio Minho, quando se tem em Tui uma escola de remo que forma campeões do mundo, campeões olímpicos de remo e canoagem, e temos ali... O que é que pensa daquele projeto apresentado pelo Executivo sobre o Corredor Verde, com uma nova ponte sobre o Rio? Isso foi um projeto em cima de joelho de um dia para o outro, que nem o alcalde de Tui sabia para o que vinha. Isso foi um facto constatado, e havia que porque se eu estou um mês antes que me vou embora, não existe nada, como é que passado um mês já se tem estudos de qual é o valor que custa e o que vai e o que não vai, quando a Câmara praticamente não adquiriu um terreno, não adquiriu uma infraestrutura, não teve um gabinete técnico a assessorar, não tem os pareceres dos respectivos ministérios e áreas de superintendem o Rio Minho. Mas pronto, se as pessoas acham que um resort também na Senhora da Cabeça vai resolver o problema, eu apoio desde a primeira linha. Muito bem, cultura, José Monte, também foi um rosto da cultura ligado ao Conselho, iniciativas culturais. Como é que está a Valença? Valença está dentro do possível. Pronto, estamos a viver uma fase do Covid, mas há coisas que deixam-me orgulhoso de algum trabalho que desenvolvi, que trabalhei com pessoas válidas. Falo na Academia de Música, que é uma escola que sempre foi um trabalho com uma professora, e hoje é uma realidade, e podemos dizer que temos cerca de 150 jovens a aprender música, e podermos ter aqui alguns valores para o futuro, que depois possam eles dar o seu contributo com eventos musicais já nas outras áreas de outros patamares. Um dinamismo, quer também das associações na qual envolvi, com a Prata da Casa, muito com a Prata da Casa, porque também os orçamentos não o permitiam. Fui fazendo um trabalho, como eu disse, que para mim foi gratificante. Claro que gostava muito mais, gostava de ser mais audaz. E que projetos é que o Fortalecedor da Valença está? Tem projetos, continuando a se apoiar nas associações, no valor das pessoas, trazendo outras culturas, outros movimentos, outros aspectos musicais, de outras vertentes. A oficina de artes para os jovens será um pontapé de saída para depois podermos ter aqui eventos que possam, com essa linha dessa oficina de artes, poder capitalizar. Mas há eventos que vão continuar, há eventos que não se mexem, pois não? Não, há eventos. Vou dar exemplo, o Fortaleza do Chocolate, por exemplo. Sim, o Fortaleza do Chocolate foi um evento que criei com muita dificuldade. É para continuar. É para continuar, e serão outros tantos no âmbito gastronómico, claro, com outros meios e com outras apostas, mas sempre envolvendo a sociedade valenciana, porque é essa que tem que ser envolvida e é essa que tem que também estar parceira de tudo isto, porque sozinho a Câmara pegar em 100 mil euros e dar a um promotor, e o promotor chega aqui, instala-se e faz, e passado 3 dias vai embora com os 100 mil euros, não, eu não sou apologista disso, eu sou apologista de envolver as associações, claro que se calhar ter uma parte mais profissional, uma parte
comunicacional diferente. Tudo isso são fatores que eu, ao longo dos anos, fui aprendendo e hoje sei que muitos deles até foram boicotados para não haver um sucesso, para não dar uma notoriedade, porque, como eu disse, eu nunca me pus bicos de pés, sempre trabalhei em prol de uma equipa, e embora essa equipa não entendesse essa vontade, e hoje, pronto, é o caminho será por aí. Desporto. José Monte sempre foi um homem ligado ao desporto. Não sei se faz, mas que lá estava sempre, estava. Era o vereador do desporto, muitas atividades, muitas modalidades, algumas até inovadoras. José Monte, isto vai continuar consigo a Presidente? Sim, eu sou um homem que vim do desporto, começo o meu percurso de associativismo com 20 anos, em que sou presidente de um clube com 120 atletas, e sempre estive ligado ao desporto, com as pessoas do desporto, e sempre criei as condições... Sente saudades de organizar esse tipo de atividades? Sinto sempre. Eu sentia, quando estava nos eventos, se calhar vibrava mais no desporto do que propriamente nos outros eventos culturais. É verdade, não é? Sentia-me mais à vontade, isso é normal. Estava um peixe na água, não é? Era mais à vontade, até senti o enorme orgulho de ter o hóquei, ter reativado o hóquei, juntamente com as pessoas que na altura reativaram. Ele foi badminton, ele foi xadrez, toda a espécie de atividade. Sim, eu nunca deixei de lado dar a oportunidade a que todos os jovens, e isso será uma vontade, e ainda ontem frisei na escola, de que a oferta do desporto escolar tem que ser transversal a todas as modalidades. E aproveitando também quer os professores de educação física, que olhem para os jovens com os potenciais que muitas vezes não estão à vista, nem se lhes é proporcionado, poderem encaminhar. E nesse aspecto procurei sempre que houvesse uma oferta desportiva, tanto mais lancei a questão do desporto escolar com o remo, em levar a escola e criei essas condições, adquirindo canoas para que os jovens tivessem uma experiência, e quase que passou por diversas turmas do segundo ciclo poderem vir ao Rio e experimentar o remo canoagem, e deles 10, 15 que ficaram apaixonados, ficaram com vontade de continuar, e esse esforço vale sempre a pena, porque criamos essas condições. Com isso fiz também, no âmbito do verão, todas as atividades esportivas que eram possíveis do Rio, e levando o Rio Minho e muitas áreas desportivas que o Concelho tem, para que os jovens pudessem desfrutar desses momentos que são sempre agradáveis. José Montes, é a pergunta fatal. Se perder as eleições e se ficar no Executivo, vai continuar como vereador na oposição? Fico. Se será essa a vontade dos valencianos, claro que respeitarei essa decisão dos valencianos. Muito bem. Para fecharmos, uma mensagem ao eleitorado valenciano. Eu acho que o eleitorado valenciano conhece perfeitamente a pessoa que sou, de onde vim, aquilo que procurei, que não caí de paraquedas nesta vida. Os anos que trilhei no âmbito político foram à vista, foram do conhecimento dos valencianos. Com eles trilhei esse caminho e quero continuar a trilhar. É a minha vontade de continuar, e manifestando a eles que estarei sempre uma pessoa, quer na vitória, quer na derrota, serei o Zé da Câmara, o Zé da Caixa, o Zé que eles queiram, o Zé Monte. No fundo, serei sempre a mesma pessoa que me viram, e não tenho nada a esconder, quer da minha vida familiar, quer da minha vida profissional, o meu percurso, de onde vim, para onde vou, e são esses os sinais que as pessoas têm que ver e sentir que não sou uma pessoa estranha. E acima de tudo votar. Sim, e votarem com consciência, responsabilidade, sem receios, sem medos, sem pressões, que é o que vimos a assistir ultimamente, que aquilo que move muita gente é as pressões e o medo de perder um emprego, o medo de serem despedidos, ou o medo de serem encostados a um canto. Não, que sejam livres e conscientes, e que olhem que Valença tem um potencial enorme,
e que a candidatura Fortalecer Valença vai primar por esses valores e encontrar os melhores meios de dar vida a uma cidade que ainda é pequenina, mas quer se tornar grande. Aí está a mensagem de José Monte, candidato do Movimento Independente Fortalecer Valença à Câmara deste concelho nas próximas eleições autárquicas. Um Fortalecer Valença com propostas, com ideias e que veio para vencer não só a Câmara, como também a Assembleia Municipal. Eu sou Miguel Rocha e este é o Especial Autárquicas da Rádio Val do Minho. Vamos sair da ADA, porque sempre votamos contra. Valença quer mais. Rádio Val do Minho, Especial Autárquicas 2021. Eu sou de estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto.